Alegria, tristeza. Tédio, ansiedade. São tantas emoções, né, Sarinha? Exatamente. Este é o tema hoje do nosso programa. Eu sou o pastor Vinicinho. Eu sou a pastora Sara e nosso programa já está no ar. Agora! E o programa de hoje, esse tema vivendo nossas emoções, hein, Vini? Nossa, que assunto. Exatamente. Profundo. E hoje nós vamos conversar com convidadas super especiais. Eu estou com a Ana Carolina. Tudo bem, Ana? Tudo bem? A Ana que é psicóloga. Esse tema aí vai render, né, Ana? Nossa, falar de emoções é falar total sobre psicologia, né? Exatamente. Obrigada pela presença. Obrigada a você. E, Sarinha, a gente vai falar também sobre um filme que fez sucesso e marcou não só a infância de todo mundo, agora, recente, mas a convidada de agora também marcou a infância de muita gente. E você vai ver um VT agora para lembrar quem que é essa pessoa que está aqui. É ela mesmo! E pra convidar ela, eu tenho que chamar um personagem do meu coração, que é o Bolota. Oi, Bolota! Nena, bem-vinda! alegria. Que bom, viu, ter você aqui com a gente. É uma alegria estar aqui com vocês. Top demais. Pessoal, para dar continuidade a esse tema, a gente tem que entrar numa notícia que, assim, acho que o mundo todo parou para ver. Coloca aqui, produção. Vamos lá. É a respeito de um filme maravilhoso. É o filme Divertidamente 2, né, que superou Os Incríveis 2. Gente, eu fiquei chocada com isso. Eu falei, gente, esse filme bombou demais. Maior sucesso de bilheteria. Maior sucesso. Será por que essa questão das emoções, hein? Acho que é um tema bem atual, né, não, Sarinha? Exatamente. Vamos perguntar à nossa psicóloga aí. Com certeza, Porque vamos lá. esse tema atraiu tanta gente. Tem sido falado tanto, né, Ana? Sim, eu acho que desde quando lançou um, a gente já sabia que ia ter o 2. E contendo spoiler, eu acho que vai ter o 3. Olha que legal. E a gente, enquanto psicólogo, nós ficamos, assim, muito felizes por esse tema ser, né, tá na mídia, tá em filme, para as crianças, principalmente. Eu sou psicóloga infanto-juvenil, então eu amo as crianças e os adolescentes aprenderem a lidar com as emoções. E eu acho que o que faz mais legal do filme é trazer o lúdico para ele, né? A gente está falando de um assunto super sério, que é lidar com as emoções, mas é tão bonito, é tão colorido e é tão legal e um tema tão complexo, mas fica muito interessante da gente aprender. Exatamente. Tem sido falado muito, né, sobre essa questão da saúde mental, das emoções. Então aí vai pra algo, né, que é legal, que é o filme, né? E trazer... Eu assistindo mesmo o filme, eu ficava dando altas gargalhadas. E assim, facilitou o entendimento, Exatamente. Você fala assim, eu sinto exatamente assim. né? E você, Nena, qual foi a experiência vendo o filme, pensando nas emoções? Ah, eu já assisti 2 vezes. Olha aí, olha aí. Mas as 2 vezes foram perspectivas diferentes, foi bem legal, porque a primeira vez foi meio diversão e só quis assistir o filme por si só, e a segunda vez eu consegui absorver os ensinamentos do filme e mexeu super comigo a parte da ansiedade, principalmente quando ela tem uma crise. Eu falei, meu Deus, uma crise! Eu já tive, senti exatamente assim. Então, assim, é muito, muito, muito interessante, e é isso que ela falou, né? É o lúdico, mas algo tão sério, que é tão real dentro de nós. E assim, 2 amigos que foram comigo, os 2 se sentiram muito tocados. Eles ficaram pós-filme calados, eles ficaram mexidos, um deles chorou. Então, assim, é um filme para adulto total. Sim. E pra gente entender o que se passa dentro da gente, assim, de uma forma muito legal. Com certeza. E esse mix de emoções que a gente vive, né? Sim. Que a gente fala assim, gente, tô alegre, mas depois eu tô triste, né? Será que isso é natural, Onda. né? Você, psicóloga, pode falar mais sobre isso. É natural? No filme a gente vê, né, que isso é natural, né? Mas como vivenciar esses desafios das nossas emoções, né? Sim, isso é completamente normal, né? A gente fala que a gente tem um estado basal, né? Mas as nossas emoções, se a gente colocasse um gráfico de vivenciá-las por dia, vai ser tipo um eletrocardiograma. A gente vai, desce, e é assim que tá tudo bem, né? A gente vê ali quando a alegria no primeiro filme tá no controle,
é super legal, mas a gente não é só alegria. Não é só alegria. Também, se tem algum momento, alguma parte da nossa vida que a gente está sentindo muita tristeza, né, muito tédio, muita ansiedade, também não tá legal. O legal é a gente estar assim mesmo. Ora, alegria, a gente acordou bem, aí depois acontece alguma coisa, a gente fica triste, aí a gente vai vir pro programa, a gente fica com ansiedade, depois a gente sente um pouquinho de medo. Assim que é normal, a gente vivenciar todas as emoções ao longo do nosso dia. Nenhuma só, nem outra só. É esse mix mesmo que faz parte da nossa vida. Legal. Isso que nos compõe, né? Um pouquinho de cada uma, mas o importante é a gente saber regulá-las. É verdade. Né? E eu acho que é importante também identificá-las. Para dar continuidade, coloca aqui na tela também, porque nós vamos identificar quais emoções são mais predominantes em cada um de nós. Eu já sei a minha. Ó, já vou começar aqui. Cadê ela? Para mim é a alegria, ansiedade, que eu sou bem parado, muito parado, e o medo por questão de segurança, assim, para tomar decisão, eu preciso estar bem consciente. E você, Sarinha? Gente, eu sou alegria total. Eu falei assim, como que ela chama mesmo? A da alegria? Esqueci o nome dela. Mas o tempo todo eu falava, gente, eu sou alegria, eu sou alegria, eu sou alegria. Então, eu acho que eu me identifico muito com isso. Às vezes também a questão da ansiedade, né? Por a gente querer os resultados, coisa, né? Eu sou muito agitada, dinâmica. Eu ficava muito ficava pensando, né, sobre isso. Eu acho que os dois, eu acho que eu me identifico mais, assim. Legal. E você, Nena? Ai, a minha psicóloga até fala, nossa, você é a alegria em pessoa, porque eu me identifico o filme inteiro com ela, assim, o jeito que ela se posiciona, o jeito que ela mas também sou muito ansiedade, que é esse controle, né, que a gente precisa exercer, mas eu confesso que eu também sou muito nojinha. Eu achei super legal essa do nojinho, assim. As pessoas vieram dar esse feedback pra mim, que eu, no início eu falei, não sou nada. Aí depois o povo foi me dando exemplos, eu falei, acho que eu sou mesmo. E como você lida com essas emoções identificadas assim? Eu acho que é tão bom quando a gente se conhece. O autoconhecimento, ele liberta. E ele traz pra gente onde eu preciso melhorar, onde eu preciso intensificar e deixar ser explorado. Então, acho que identificar quais são as emoções predominantes é lindo, porque você primeiro passa pelo reconhecimento, igual eu neguei que eu era um nojinho, mas quando eu entendi que eu sou, ok, eu sou isso, como eu posso melhorar? Então, não é sobre, você é muita raiva, isso é feio, não é sobre isso. É sobre você identificar e potencializar as coisas boas que essa emoção tem e também trazer equilíbrio. Eu acho, assim, que esse filme ele trouxe muito disso, né? E eu amo ser a alegria, mas eu também entendo que a alegria precisa ser dosada. Nem sempre a gente vai estar 100% alegre e quantas vezes a gente também finge uma alegria, né? Exato. Porque eu sou muito alegria, mas dentro de mim a própria alegria deu um surto, assim, deu uma explosão. A alegria. E é normal, porque nem sempre a alegria vai estar incomodando. E até no primeiro filme, né, que é o nome dela que eu tava lembrando, da personagem, é o Wyler? O nome dela. E aí, no primeiro filme, mostra essa diferença dela, né? Que ela tá saindo da infância pra adolescência e aí vem a tristeza. Então, essas novas emoções, né? Que vão trazendo e vai formando quem o ser humano é. Total. Eu tô doida pra ver o 3, porque eu quero muito ver a Hailey adulta. Acho que vai vir Eu quero amor. Com certeza. E você, Carol, quais emoções você se identifica e como lida com elas? Olha, eu acho que eu também sou muito alegria. Acho que todo mundo me conhece também, é bem alegria. Mas eu acredito também que eu acho que com as percepções da vida adulta tem ansiedade, né? A gente sempre tá ali buscando um pouco de falta de paciência, de querer resolver tudo. E eu também acredito que o medo e a ansiedade, eles são muito ligados, né? A ansiedade é muito do futuro e o medo é muito do presente, né? E eu acredito que eu tenho, assim, um pouquinho de medo, né? Eu acho que os 3, assim, principais seriam a alegria, a ansiedade e o medo. Legal. A gente vê que a gente tem um pouquinho de tudo, De né? tudo. Sim. E como lidar com as emoções reprimidas? Porque no filme dá pra ver literalmente que a ansiedade vai tomando controle e as outras emoções ficam reprimidas. Como lidar com isso? Você que é psicóloga. Então, no consultório, a gente faz um trabalho de regulação emocional. Então, a primeira coisa é identificar quais são as emoções, né? Quando eu atendo crianças e adolescentes, a gente vai fazendo muito no lúdico mesmo, e dar nome para aquelas coisas. O que eu tô sentindo não é raiva, porque às vezes a gente fica, o que é? Não, é raiva. O que eu tô sentindo? É inveja. Então, a primeira coisa é eu identificar e conseguir nomear.
Isso tudo, como ela já falou, vem muito de um processo de autoconhecimento. Porque quanto mais eu me conheço, eu vou conseguindo falar assim, isso eu vou colocar naquela caixinha, isso é naquela caixinha. E aí, no processo terapêutico, a gente vai criando ferramentas para lidar, né? Então, assim, eu posso sentir raiva, todo mundo sente raiva em algum momento. Mas sentir raiva numa criança ou num adulto, não é necessário bater, não é necessário gritar, não é necessário agredir, né? Eu posso sentir nojo de alguma coisa, mas eu não preciso de mostrar na cara da pessoa que eu tô com nojo, né? Não precisa fazer ânsia de vômito. Né? Não precisa de fazer, né? Vai pro extremo, né? Eu acho que quanto mais a gente vai criando isso de entender, de reconhecer, e não precisa de ter vergonha. O filme, eu acho que mostra muito isso, não tem vergonha, porque todo mundo sente todas aquelas, em níveis diferentes, né? Uns são menos, outros são mais ansiosos, uns sentem mais inveja, outros menos, mas no geral, nem que seja um pouquinho, a gente já sentiu ou sente todas aquelas. O importante é a gente deixar tudo muito regulado. Sabe o que eu achei mais interessante no filme? Ela falou e eu lembrei que as próprias emoções sentiram outras emoções durante o filme. Alegria, então você né? falou isso, não precisa ter vergonha. A própria vergonha, o personagem da vergonha tem uma hora que ele vai lá e ajuda a tristeza. Então ele tem um ímpeto de ousadia. Ele tem, então eu acho sensacional, porque eles colocaram isso muito lindo. Claro, eles são 100% aquilo, mas uma hora ou outra eles sentem umas outras emoções. Então eu achei A alegria sensacional. chora, né? Ela com raiva. Né? Então é muito legal. E esse autoconhecimento é tão legal, porque no filme fala justamente sobre isso. Quando ela foi perdendo quem ela era, Ela né? perde a Essa identidade. consciência de si, essa identidade, foi quando, né, deu o sinal. Opa, peraí, esse não é o caminho. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, né? Então esse autoconhecimento também faz parte, né, Carol? Sim, e eu acho que como o filme mostra a personagem na adolescência, a gente tem que ter muito cuidado com os meninos nessa faixa etária, porque eles são programados, eles foram criados para serem, né, semelhança de Deus. E aí eles começam a entrar na escola, na faculdade, com os amigos, e eles vão perdendo. Tanto é que tem a hora que ela vai falar do personagem favorito de banda, ela inventa. Porque ela tem vergonha de ser aquilo que ela é. Quer ser aceita, Ela né? quer ser aceita naquele grupo. E muito disso, da gente ficar com as emoções distorcidas, é da gente ir perdendo a nossa identidade. Quem nós somos de verdade. Não tem problema, eu sou super alegria. Mas aí, num momento, eu tenho que ficar mais contida, eu vou fingindo ser aquilo que eu não sou. Né? Então, isso é muito perigoso e é muito interessante o filme trazer assim pra gente. Porque, poxa, se eu vou perdendo, eu vou ficando naquele loop de ansiedade para eu ser uma coisa que às vezes não é o objetivo de eu ser. E emoções reprimidas fala muito de traumas, né? E às vezes a gente passa por um trauma ou ouve coisas que caracterizam um certo tipo de trauma e a gente vai é isso que ela falou, a gente deixa de ser a essência de quem nós somos para que a gente seja aquilo ao contrário do que a gente viveu ou vá de contra aquilo que alguém disse sobre nós. Então, assim, eu acho que tudo isso não tem como a gente desvincular a palavra de Deus. Exatamente. Porque quando a gente coloca o filme à luz da palavra de Deus, as emoções à luz da palavra de Deus, a gente entende que no espírito a gente consegue controlar as nossas emoções. É claro que às vezes eu vou precisar de uma psicóloga, como eu faço terapia toda semana. Às vezes eu vou precisar de uma medicação para regular a minha ansiedade. Mas, porém, contudo, todavia, eu não posso me esquecer que eu tenho o Espírito Santo e ele é o mais interessado em me ajudar a ser equilibrada, madura emocionalmente, e também que eu seja a minha essência, eu explore daquilo que ele me criou para ser do melhor que eu posso ser. Exatamente. E aí entender isso, né? As nossas vulnerabilidades, as nossas limitações, né? Às vezes aquele dia tá triste, viver aquela tristeza, né? Viver aquele dia triste, né? Porque a tristeza, né? Você vai amadurecer, você vai crescer, A tristeza né? faz a gente refletir. Igual, se você ganha um carro zero agora, você vai ficar feliz. Duvido você vai
refletir sobre suas ações do dia. Mas a tristeza faz você refletir se deve ou não deve fazer, se arrepender, né? Ah, errei. Então a tristeza que me ensina a fazer diferente, né? A palavra fala isso, né? A palavra, no dia do exatamente. luto, né? Exato. Você vai prestar mais atenção nessas emoções num velório do que numa festa. Exatamente. Exatamente. E da alegria também, né? O coração alegre é formoso. Né? Então é tudo a palavra de Deus. A gente consegue transformar Não tem jeito, tudo. não tem jeito, A gente imagina a tristeza, aquela coisinha fofa do filme saltando de alegria. Não, e o legal é isso, você olhar, né? Quando eu tava vendo o filme, eu falei, gente, que legal. Deus nos faz de uma forma tão única e especial. Ele nos fez com essas emoções, né? Ele nos fez assim. Então a gente se conhecer mesmo, entendeu? Uau, Deus me criou com essa característica, né? Isso é muito legal. Outro detalhe muito legal desse filme também é quando mostra as emoções dos pais. Porque aí você vê que a emoção de cada um se manifesta de um jeito, né? As emoções da mãe tem até um óculosinho, porque ela é daquele jeito, né? E como nos relacionamentos vai ser isso, né? Às vezes você é uma pessoa mais introspectiva, mais na sua, e o outro é super alegre, dinâmico. E ali vai ser essa, como que fala, né? Um lapidando o outro, né? Um ajudando o outro, né? Carol, uma dúvida. Já que as emoções são as mesmas, se manifestam diferente, como a gente lida com as emoções dos outros, assim? Como a gente pode lidar? Porque às vezes a tristeza de alguém reflete diferente da minha. Como você aconselha, assim, a lidar com as diferenças? Essa pergunta é muito boa. E assim, é complexo de responder por conta de cada um, como a gente está falando, vai vivenciar ou vai expressar de uma forma diferente, porque nós somos únicos mesmo. Sim. Eu acho que quando a gente está muito perto, se a gente é amigo mesmo daquela pessoa, um familiar, eu acho que a gente vai aprendendo a lidar, assim como a gente nos nossos relacionamentos, né? Se acordou um dia, se a pessoa já sabe que vai acordar meio de mau humor, a gente já sabe que a gente não vai conversar muito com ela. Eu acho que é muito identificar mesmo o porquê também que ela sente assim, dessa forma, né? Porque uma pessoa que ela é muito irritada, poxa, por que ela sempre tem alguma coisa por trás de alguma emoção? Nunca é só, tô sentindo isso. Tem alguma coisinha por trás, né? Se a pessoa ela é muito irritada, ela é muito medrosa, pode ter sofrido um trauma, pode ter ali alguma coisa que está acontecendo mesmo, além da vida dela que ela não quer expor. Então, eu acho que quanto mais a gente vê essas coisas sendo manifestas na pessoa, eu acho que a gente traz ela mais para perto da gente. Que quando a gente está muito perto dela, fica mais fácil a gente resolver, né? Eu acho muito legal que quando a gente estuda sobre fatores protetivos de saúde mental, a amizade, ela é muito fundamental. Porque se eu sou muito amiga da Nena, eu tô vendo que ela já tem 3 dias que ela tá triste, eu sei que tá acontecendo alguma coisa. Não faz parte da personalidade dela estar 3 dias assim. Não é só um momento, fiquei triste. Sim, a gente fica triste em algum momento, mas muito tempo. Então, eu acho que é cercar de pessoas realmente boas. E talvez é a hora de falar assim, olha, você tá há muito tempo triste, vamos marcar uma consulta? Ou vamos conversar o que tá acontecendo? Porque nós, enquanto psicólogos, a gente tem ferramentas no consultório para entender o passado, o que aconteceu, ou formas da gente aprender a lidar com aquilo que está acontecendo todos os dias na vida da pessoa, né? Então, se cercar de pessoas boas que vão nos ajudar, eu acho que é fundamental. Com certeza. Esse diálogo, né, é muito importante. Ele ter esse lugar seguro. É que ali você pode colocar seu coração, você tá triste, tá ansioso, né? E pessoas geralmente que vão te ajudar, né? os excessos escondem uma falta, né? Então, se a pessoa tá ali muito emocional em algum lado, geralmente tem alguma coisa faltando mesmo. Sim. E quando ela disse de amizades, eu tava pensando justamente essa semana, o fato de que, Jesus é suficiente pra mim. E eu tava falando isso com a minha psicóloga, eu falei assim, Psi, só que uma chave virou. Eu tô tão nessa autossuficiência, só que a linha tênue do eu e Jesus é suficiente, mas a linha tênue do eu não preciso de ninguém, que isso também é errado. Porque às vezes a gente fica nisso do tipo, mas eu e Jesus tá tão bom, tá tão sem B.O., tipo assim. Mas assim, Deus usa pessoas. Verdade. E como uma boa amizade que vai ser usada para nos levantar, para orar pela gente, para nos dar um conselho, Ele quer que a manifestação da comunhão dos céus venha para a terra e a gente possa usufruir disso também. Então, o quanto é importante ter boas amizades, boas companhias que vão perceber a gente e nos elevar, e nos chacoalhar, nos animar, ou tipo, abaixa a bola. Isso, você tá muito chato. Você tá muito nojinho.
E é isso, eu acho que esse equilíbrio até em entender que Jesus é suficiente, Ele é tudo que a gente precisa, mas essa autossuficiência de independência de pessoas, ela precisa ser equilibrada, porque a gente precisa conviver com pessoas, ter conflitos, discutir opiniões, porque isso faz a gente crescer também e amadurecer nas emoções. Verdade. E o certo é levar para a palavra mesmo, né? Com Mais certeza. uma vez a palavra trazendo a afirmação de quem nós somos. Verdade. E de como lidar com as emoções, né? Por mais que às vezes a religiosidade do passado, em nome de Jesus, prendeu muito, né? Não permitia nem talvez se sentir a tristeza positiva, aquela tristeza boa, né? Porque a religiosidade às vezes ensinou isso. Não, nega. Mas nós somos humanos. Exato. Cristo foi super vulnerável. Ele viveu cada estação. Quando teve que se alegrar, ele se alegrou. Quando teve que chorar, exatamente, chorou. E se irou também. Sim. Então, olha aí essa liberdade, né? Como vocês enxergam isso de a palavra e as emoções? Então, primeiro é um conceito da ciência que antes era só que a gente é biopsicossocial. E aí de um tempo para cá a gente tem estudado e agora a ciência já entendeu que a gente é biopsicossocial e espiritual. Uau. Então essa dimensão da espiritualidade a ciência já reconhece que faz parte da gente. Então isso é muito importante porque eu sempre falo no consultório, não adianta só ir à igreja, a gente precisa de fazer exames de rotina. A gente precisa de estar cercado do social, de pessoas, seja na sua célula, um grupo de amigos, do trabalho, a gente precisa de ter alguém. Legal. E isso tudo vai nos compondo, então a gente vai regando cada parte. Então, quanto mais a gente, se uma área está desbalanceada, é claro que a espiritualidade ela nos ajuda muito, mas a gente também precisa de pensar nas 4 dimensões. E eu acredito muito que quando a gente tem uma identidade firmada no Senhor, de saber quais são as nossas crenças centrais, como está lá no filme, a Hailey está lá e tem hora que ela fica assim, eu sou boa. Essas crenças centrais que tem que estar sempre na gente, que eu sou filho amado, eu sou aceito, eu tenho um propósito de Cristo, Ele me ama, eu sou... Né, tudo que a palavra diz que nós somos. Isso tudo vai nos ajudando, assim, naquele dia mal, naquele dia de ansiedade, naquele dia de tristeza, a gente voltar para a palavra, ela traz consolo verdadeiramente para a gente. Exatamente. Eu tenho uma pergunta antes. Como assim? A gente não é 3 dimensões, nós somos 4? Nós somos 4. Quais são essas 4? Bio, psico, a parte mental mesmo, social e espiritual. Uau! Nós somos 4D. A espiritualidade está muito no ser humano, né? E a gente precisa muito disso. E igual você disse, né? Você voltar mesmo para a palavra, né? Porque a gente vai viver esses dias tristes. Às vezes a pessoa está passando uma estação tão difícil, né? Sim. E ela se voltar para Deus, porque Ele é o nosso equilíbrio, né? Igual fala, né? O versículo, né? Jesus nos deu esse espírito de amor e equilíbrio, né? Então, nele nós podemos ter esse equilíbrio, essa sabedoria, né? Com as nossas emoções, não deixarmos sermos controladas por ela, né? Porque senão isso nos controla de uma maneira e fica uma loucura. Mas Ele nos deu esse equilíbrio, esse domínio próprio, né? O tempo todo tomar esse cuidado, né? Sarin, você trouxe um livro para indicar pro pessoal? Ah, gente, verdade. A gente já ia passar aqui, deixar, não pode. Esse livro tem muito a ver com temperamento, né? Temperamentos transformados. Ele fala muito, ele é muito legal também, né? Que fala aí sobre os temperamentos, colérico, melancólico, sanguíneo. E eu super indico essa leitura aí pra você. Tem muitos livros, né? Falando sobre emoções, a gente pode deixar depois outras dicas, mas esse eu li, gostei bastante. A gente se descobrir também, né? Um pouquinho do nosso temperamento, né? Essa junção aí de várias emoções. É isso aí mesmo. Vou afirmar mais uma vez, eu afirmei em um outro programa, que, gente, conheça a Cristo, porque lá você vai conhecer você. Ele é um oceano, mergulhe nesse oceano, lá você vai encontrar você na essência que Deus te criou. Pessoal, a gente já está chegando no fim, você acredita? É muito rápido, mas a gente queria agradecer vocês, né? E que vocês continuem sendo essa referência, porque é necessário num mundo como esse, onde está tudo desequilibrado, né? Terem pessoas cristãs, né? Que estudam a ciência, que vivem a vida, mas vivem com leveza, né, Sarinha? Exatamente. Quer deixar uma palavrinha final já? Amém. Quer falar? Eu quero deixar um versículo, Olha, porque maravilha. eu acredito que tudo está na palavra do Senhor, não tem como a gente viver fora dela. E como na teoria que eu atendo, que é cognitivo-comportamental, eu acredito que tudo provém dos nossos pensamentos e a gente sente uma emoção e a gente se comporta de uma forma. Legal. E não tem como eu terminar sem falar de Filipenses, né? O Filipenses eu acho que é um livro totalmente sobre emoção. Se eu não me engano, tem mais de 20 vezes falando sobre ser alegre, ter alegria.
E eu quero falar que para encher nossos pensamentos, para transformar de fato as nossas emoções, em Filipenses 4:8 fala: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isso é tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Eu acho que a receita para a gente viver uma vida emocionalmente equilibrada é ter pensamentos do alto, né? Deixar de pensar nessa ansiedade desse mundo, desse tanto de coisa, e nesses momentos de aflição mesmo, de dificuldades, colocar o nosso pensamento no Criador, porque Ele tem todas as respostas e Ele é o que nos criou. Nossa, amém, que lindo. Como é lindo ver que Jesus entende a nossa humanidade. E eu acho que de tudo que a gente falou sobre esse filme, sobre a palavra de Deus, a gente entender que nós somos corpo, alma, espírito e que todas essas coisas precisam estar bem alimentadas, nutridas e alinhadas de acordo com a palavra de Deus. Então a gente não se esquecer, como o pastor Vinicinho falou, foi por um tempo um tabu, mas a gente não se esquecer que o Senhor usa os psicólogos, não se esquecer que Deus usa os médicos, não se esquecer que Deus usa a medicina para nos ajudar e potencializar aquilo que Ele tem para nós, para nos usar para a glória dEle e fazer com que o nome dEle seja conhecido. Amém! Top demais! Demais! Só se deixar, a gente ficaria aqui horas conversando. É verdade. Então é isso aí, Vini. Muito obrigada, meninas, pela presença. Obrigada. Esse foi mais um programa aqui na Nuvem e até a próxima. Não perde semana que vem que o tema tá maravilhoso. E vai lá no YouTube assistir. Tem mais isso aí. aqui, ó. Um abraço. Deus abençoe.